Gente, um dos principais questionamentos desde o rompimento da barragem Mariana, em 2015, é em relação à fiscalização. Em 2016, um relatório do Tribunal de Contas da União mostrou que não havia funcionários suficientes para fazer esse trabalho. E, atualmente, o número de fiscais é ainda menor. Faltam funcionários públicos, falta dinheiro para garantir que Minas Gerais tenha uma fiscalização adequada nas quase 700 barragens do estado. Quem diz isso, e não é de hoje, é o Tribunal de Contas da União. Depois da tragédia de Mariana, uma auditoria do TCU constatou que, em 2016, havia só 79 funcionários em Minas Gerais para dar conta do serviço. Mas, segundo o relatório, eram necessários pelo menos 384 profissionais para atender a demanda. Naquela época, quem regularizava e fiscalizava o setor de mineração era o Departamento Nacional de Produção Mineral. O TCU alertou que havia uma série de irregularidades no departamento, desde a insuficiente capacidade operacional até limitações financeiras para o desempenho de suas funções. O documento diz ainda que a estrutura do departamento não se mostrava compatível com as demandas do setor minerário. Em 2017, o departamento deu lugar à Agência Nacional de Mineração. O problema é que, se antes havia 74 funcionários, 1/5 do necessário, agora a nova agência tem ainda menos. São 74 profissionais em Minas Gerais. Essas pessoas trabalham, então, muito pressionadas, sujeitas também a cometerem erros, né? Infelizmente, muitas vezes acontece uma certa disputa de espaço e de necessidades para que as obras aconteçam e interesses econômicos, e esse clima fica ruim. Isso dificulta. Com menos gente, a coisa fica mais tensa ainda, porque você tem que selecionar que obras você vai conseguir fazer uma mínima fiscalização. Como é que pode a gente descobrir agora que a gente tem pouco fiscal para fiscalizar barragens que estão aí desde sempre? É inacreditável isso, né? Como se negligencia a segurança e a administração, tanto privada quanto pública nesse país. É inacreditável. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, e agora estou aqui com a Júlia e com o Otávio, e também nós vamos conversar com o Rodrigo Jorge Moraes, que está aqui conosco, gentilmente veio aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, bom dia. Ele é especialista em direito ambiental, ele é professor, tem mestrado, doutorado, é um grande especialista nessa área. Rodrigo, a gente falava agora há pouco sobre uma questão que eu já queria que você comentasse com a gente. Não era o caso de se proibir por lei esse tipo de alteamento a... Montante, eu sempre esqueço essa segunda palavra. Sem dúvida, esse trágico acidente traz uma série de questionamentos, não é? Primeiro, há uma omissão clara do poder público, né? Isso não é uma novidade. Existem pesquisas mostrando que desde os anos 2000, do início dos anos 2000 até agora, a cada 2 anos tem um grande acontecimento, a cada 2 anos um rompimento de barragem com acontecimentos. Então, há uma omissão nesse sentido, tanto do poder público como da iniciativa privada, porque é inimaginável um refeitório ao pé de uma barragem. Então, isso demonstra aí uma deficiência nos protocolos de segurança, gerenciamento de risco e uma ausência de uma legislação específica para situações como essa. Por exemplo, agora há pouco o Júlia estava comentando, não é, de necessidade de uma determinada lei que pudesse periodicamente reduzindo esse tipo de questão. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos um exemplo com a atividade sucrocoleira. Então, o governo do estado fez um cronograma de eliminação da queimada da palha da cana. Isso, é verdade. Então, quer dizer, isso pode ser transportado para a questão da mineração, porque não se pode dizer que isso é um acontecimento do momento, não é uma novidade. Nós temos isso... Não foi uma fatalidade. Jamais. Isso demonstra um descaso, um desprezo por vidas humanas e pelo meio ambiente. Então, o poder público tem que demonstrar agora, dar uma resposta para a sociedade, o Poder Judiciário tem que agir rápido. Eu tenho defendido uma necessidade de um rito específico ou especial para tipos de acidente como esse, processos caminho um pouco mais rápido, não é? Processos diferenciados para casos de acidentes trágicos como esse, concentração de atos, legislação específica, porque a população atingida, Burnier e Júlia, eles ficam à mercê da boa vontade da população, da doação, de alguma manifestação, de alguma atividade do empreendedor e à espera do poder público, né? Por exemplo, tem um caso paradigmático lá de Minas Gerais também, de um rompimento de uma barragem, lá da época da Cataguás, do Rio Pombo. Foi em 2007. O processo foi julgado em 2014 no STJ.
né, em Brasília. E foi um caso muito importante, porque deixou algumas premissas básicas dizendo que não se discute a culpa de quem fez, ela é obrigada a indenizar. Então, toda essa conversa que nós temos visto aí nas manifestações públicas, no sentido de que eu não tenho responsabilidade, enfim, não há negligência, impossível. E ainda que não houvesse negligência, para o direito ambiental isso pouco importa. Né? Júlia. Doutor Rodrigo, a lei faculta as empresas elas fazerem a própria fiscalização e aí emitem os pareceres para o poder público que os analisa. Como é que o senhor acha que poderia ser aprimorada a fiscalização desse tipo de empreendimento? Pois é possível que isso aconteça, mas é aquela ideia de que você tem que saber o que você está fazendo. E saber que se fizer errado vai ter uma punição exemplar. Porque parece que tudo pode, que nada acontece, que tudo pode aqui. Então a pessoa, ainda que tenha a possibilidade de fazer o automonitoramento, ela tem que saber que tem que fazer a coisa certa, a coisa séria, sob pena de uma responsabilidade. Né? Por exemplo, a Operação Lava Jato mudou alguns paradigmas no nosso país. Né? E a esperança, com esse trágico acidente, é que alguns paradigmas com relação a algumas atividades de alto impacto também sejam alterados nesse país. As pessoas têm que saber que tem reflexo as suas atitudes. Então, o empreendedor, a iniciativa privada, ela tem que ter a consciência do que ela está fazendo nessa determinada situação. E o poder público tem que ter competência suficiente para atestar se aquela documentação está correta ou não. Só complementando, doutor Rodrigo, é possível que a legislação não cobre da iniciativa privada o suficiente? Porque eu quero dizer assim, é claro que uma empresa como a Vale talvez não tenha feito o que deveria ter feito, mas também não gostaria de ter esse acidente nas costas, porque não é bom para a própria empresa, inclusive para os seus executivos. É possível que a legislação cobre pouco, que precise ser aprimorada para exigir mais de quem faz esse tipo de operação? É o que eu tenho dito esses dias todos. A legislação, Burnier, Júlia, ambiental brasileira é paradigmática para o mundo. Ela é muito efetiva, ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, existem instrumentos jurídicos para se responsabilizar. Existem. Agora, o problema é da efetividade. Eu não posso deixar uma família como as famílias de Mariana até hoje sem uma casa para morar. É um drama humano inimaginável. Então, assim, a legislação existe. O que nós precisamos agora é um rito específico, uma situação diferenciada para esses tipos de evento. No direito dos desastres, a gente diz o seguinte, se há alguma coisa de bom que um evento desse traz, é um aprendizado. Não é? Então, temos que tomar isso como um aprendizado, para que a gente não tenha, a cada 2 anos, uma situação absurda como essa. Otávio, diga lá, Otávio. Rodrigo, geralmente quando a gente tem um problema no Brasil, apresentam-se 2 soluções. Uma nova lei ou você contratar mais gente, ou seja, botar mais fiscal, etc, etc. Mas nesse caso eu queria uma explicação. A lei existe. Se você olhar ali o Plano Nacional de Segurança de Barragem, parece uma lei boa. Inclusive, o governo poderia já ter intervido, já ter feito uma intervenção ali na Vale, nas barragens, reformando, dando mais segurança. A lei, então, existe. E segundo ponto, fiscalização. As 2 barragens que se romperam, se fosse um carro, iam passar na blitz, que estavam com a documentação ok, estavam com a vistoria, não eram clandestinas. Então, assim, o que está errado? É o processo de fiscalização ou estão faltando fiscais ou as 2 coisas? Há uma deficiência de quantidade e capacidade na fiscalização, isso os números mostram, a deficiência dos corpos técnicos do poder público, não é? Agora, independente de estar dentro da regra ou não, como você disse, existe um princípio que é um dos mais importantes do direito ambiental, que é o princípio da prevenção, que diz o seguinte, se aquela atividade existe um risco, você tem que tomar todas as atitudes possíveis para evitar esse risco. Então, se ela está dentro da regra ou não está dentro da regra, eu tenho que ter uma série de atitudes e proativas para evitar ou caso aconteça, eu tenha rapidamente remédios e mecanismos para resolver esse problema. A legislação, mais uma vez, é boa, mas ela tem que ser aplicada. Não é? E a fiscalização tem que ser cada vez mais incrementada no nosso país. Diga, Otávio. Pois é, então, doutor Rodrigo, eu estava lendo aqui o Plano Nacional de Segurança de Barragem, parágrafo 2 do capítulo 6, e que diz assim, na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o órgão fiscalizador pode assumir ali a segurança da barragem, devendo os custos dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor.
No acidente de Mariana, já havia ali base jurídica para ter considerado a Vale uma empresa omissa ou com atitude ou com inação, sem atitude? Isso vai depender de uma apuração de todos os documentos envolvidos dessa barragem, mas me parece que sim, a própria atividade é uma atividade de risco. E a jurisprudência dos nossos tribunais já dizem, adotam aí a teoria do risco integral, e que a atividade já impõe um risco à sociedade, ela merece uma observação e um cuidado muito maior, não só do empreendedor, mas como também do poder público. Há um cheiro aí de omissão. Júlia, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta, mas pode, você não pode quer... fazer, pode fazer. Queria te questionar, doutor Rodrigo, a respeito do que se fala hoje sobre a indústria das multas. No começo durante a campanha eleitoral, na verdade, discutiu-se a flexibilização da legislação ambiental, dizendo que se multava muito no Brasil. Aí, dados do IBAMA, a gente vê que se multa, mas as multas não são pagas. Inclusive, a Samarco e a Vale não pagaram nada ainda. Mais ou menos 300 milhões cada uma já foram autuadas. Queria a sua opinião técnica a respeito desse debate. Claro. Flexibilização, não. Nós estamos lidando com o meio ambiente, nós estamos lidando com vidas humanas, com gerações presentes e futuras. Flexibilização, não. Talvez uma reorganização, uma otimização de alguns procedimentos pode ter algum cabimento. Por exemplo, o processo de licenciamento ambiental, segundo a lei, é exatamente aquele que é direcionado a toda e qualquer atividade ou empreendimento que é potencialmente causador de dano. Tem lá uma série de requisitos, enfim. Agora, não se pode também exigir para absolutamente tudo esse tipo de procedimento. Por quê? Porque você acaba entulhando os órgãos públicos competentes para cuidar desse tipo de empreendimento, ele não dá conta do que é o mais importante, porque fica, às vezes, direcionando o esforço para coisas que talvez pudesse ter uma situação um pouco mais simples. Dou um exemplo. Existem certos municípios que exigem licenciamento ambiental para a produção de guarda-chuva, de sombrinhas, de salão de festas. Não que não tenha uma certa importância, mas talvez um procedimento um pouco mais simples para direcionar esforços para aqueles empreendimentos que realmente têm uma necessidade de maior fiscalização, por exemplo, uma atividade minerária. Agora, com relação às multas, é um problema enorme, porque as multas são aplicadas, e eu quero acreditar que todas elas com razão, não é? Enfim, se não tiver razão, o processo vai demonstrar que teve um equívoco, um exagero do fiscal, enfim. Mas, mais uma vez, eu volto na questão do procedimento, que é um procedimento moroso, é um procedimento lerdo. Elas são pagas, essas multas? Elas são judicializadas, Burnier. Quer dizer, não são pagas. Eu não tenho o número exato. Cerca de 10% são pagas. Eu não tenho. Porque fica ali naquele processo... Eu não tenho esse número exato, mas eu acredito que seja em torno de 10%. Ou seja, elas acabam sendo judicializadas, né? Acabam sendo discutidas se deve ou não acontecer o pagamento. Diz no jargão popular, é multa para inglês ver, né? Quer dizer, não vira nada, não pune, nada, não acontece nada. Burnier, Júlia, nós temos que fazer, a partir desse trágico evento, repensar toda essa situação do procedimento administrativo, do procedimento judicial, direcionado principalmente às questões de desastre, às questões ligadas ao meio ambiente, porque nós não podemos deixar a sociedade à mercê da boa vontade de alguns e à espera de uma resposta do poder público. Por falar em boa vontade, respostas que demoram, queria que o senhor, com a sua experiência, nos esclarecesse o seguinte. Imagine que eu sou um agricultor lá daquela região. Não perdi minha lavoura, eu perdi minha propriedade inteira. Ela foi coberta pela lama. Eu fui lá anteontem. A lama tem pedaços, tem partes que ela está muito alta ou muito profunda, como você quiser ver, mas o fato é que a camada de lama é muito grande, né? Isso não vai ser retirado. A área atingida é enorme. Isso vai secar, vai virar uma argila, algo parecido, muito sólido. E se você for querer limpar tudo isso, haja máquina, haja custo altíssimo para você mexer com isso. Ninguém vai mexer com isso. E aí eu, agricultor, que perdi a minha propriedade onde eu morava e ganhava meu sustento, sumiu. A gente está vendo que o pessoal de Mariana, 3 anos depois, até agora, nada. Como é que E agora? O que eu faço? Eu sou agricultor lá de Brumadinho, perdi tudo, consegui sobreviver, mas perdi tudo. E aí? Pois é, esse é um drama, né? É um drama social, não só aquele drama pessoal, daquelas famílias que tiveram seus entes
perdidos nesse evento, mas toda aquela sociedade do entorno que vai certamente está recebendo esse impacto. E essa responsabilidade ela tem que ser transferida para o causador do dano, para a empresa causadora do dano. O proprietário, o agricultor, ele tem que entrar na justiça. Claro, existe, exatamente. Blá, blá, blá. O meio judicial, né, que é o que acaba desaguando, ações coletivas, principalmente patrocinadas aí pelo poder público, pelo Ministério Público, e as pessoas têm condição de individualmente procurar o seu ressarcimento. Mas, mais uma vez, a gente volta nas duas questões principais. Efetividade da lei, né, porque ela existe e é boa, no meu modo de ver, e na celeridade de um processo e a resposta do poder público para isso. A gente acaba voltando sempre nessa situação da celeridade da resposta para o poder público. E tem que mudar, nós temos que ter uma atitude mais proativa, atos concentrados, processos diferenciados para esse tipo de evento, enfim, para não ficar aquela nuvem pairando pelo ar da impunidade de que aqui tudo pode e nada acontece. Eu não sei até se esses 100 mil que a Vale decidiu liberar para cada uma das famílias, eu sei que não é nada, é evidente que não é nada. Se não é talvez até uma tentativa da empresa, não de calar a boca, nada disso, como muita gente fala, muita bobagem também nessa hora, mas uma forma de, sei lá, de adiantar alguma ajuda às famílias, porque a Vale sabe que vai demorar, porque a própria Vale vai se defender na justiça, etc., porque como empresa ela tem capital aberto, blá, blá, claro. Enfim, ela vai ter que se defender e vai se defender, é um processo que demora. Estamos aí com o exemplo de Mariana, que as pessoas não receberam nada até agora. Mas isso é o mínimo que pode ser feito nesse momento, né? A preservação dos serviços públicos e uma ajuda do responsável para os atingidos. Isso é o mínimo. Assim, muito mal comparando, é quando você tem um problema que perde o voo, a companhia te dá um lanchinho ali na hora. Né? Assim, muito mal comparando, e desculpa pelo exemplo simplista. Ruim, né? Mas tem que dar um auxílio psicológico para essas famílias, um valor em dinheiro. E não está acontecendo ainda. E prometer, não está acontecendo. Um valor em dinheiro para as primeiras necessidades, um valor periódico e mensal para os próximos passos, né? E já pensar um plano de ação daqui para frente, porque os efeitos desse acidente vão perdurar por muito tempo. Então, nós precisamos realmente de uma atitude muito forte do poder público e da iniciativa privada. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, realmente esclarecedora, ajuda a gente a entender um pouco melhor tudo isso que está acontecendo e o que vem por aí. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, Bruninha, bom dia, Júlia, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a gente vai voltar a discutir esse assunto já com Júlia e Otávio.